Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transsexuais. A data é uma forma de chamar atenção para a necessidade de garantir os direitos dessas pessoas. E apesar de alguns avanços, sobretudo no Poder Judiciário, cada vez mais esses direitos têm sido violados. Em 2020, o número de assassinatos de travestis e pessoas trans aumentou 70%. Foram 175 pessoas mortas por causa do preconceito. Há pouco mais de 2 meses, as eleições municipais registraram um número histórico. 294 pessoas trans disputaram o cargo de vereador ou prefeito e 25 foram eleitas. Mas se na política o resultado é animador, no dia a dia a realidade é outra. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a vulnerabilidade dessas pessoas, seja em casa ou nas ruas, é cada vez maior. Em 12 anos consecutivos, o Brasil é o país onde mais se mata transexual no mundo. Rejeição familiar, marginalização econômica e impunidade são aspectos que contribuem para esse quadro. São Paulo foi o estado com mais assassinatos em 2020, seguido do Ceará, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A maior concentração dos assassinatos está na região Nordeste, com 43% dos casos. Quanto à idade, 56% das vítimas tinham entre 15 e 29 anos, mas este número pode ser ainda maior por causa dos casos subnotificados. Assim como na violência contra a mulher, o ataque a travestis e transexuais teve um aumento significativo na pandemia do novo coronavírus. Nesse período de pandemia, em que muitas pessoas retornaram para suas casas porque não tinham reserva para sobreviver, continuou o aumento da violência no seio familiar. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado na luta contra a violência de pessoas trans. E o Judiciário tem dado a sua contribuição. Desde 2018, a Resolução 270 do Conselho Nacional de Justiça permite que pessoas trans usem o nome social, até mesmo em processos judiciais. Já em 2019, o Supremo Tribunal Federal enquadrou a homofobia e transfobia como crimes iguais ao racismo. Um passo importante que abre espaço para mais uma luta, a penalização daqueles que cometem atos de violência. Para a gente poder caminhar um pouco mais tranquilamente, seria preciso haver legislações específicas que fossem versar nesse sentido. Uma decisão judicial é importante como essa, mas a legislação é que vai permitir, de fato, que esse direito possa ser implementado no âmbito continental que a gente tem no Brasil. Bom, para repercutir o assunto, eu converso agora com a advogada Maria Eduarda Aguiar da Silva. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Maria Eduarda, eu queria que você falasse para a gente o que falta para o Brasil avançar nessa matéria, já que a reportagem da Fernanda elencou alguns direitos e garantias que foram conquistados no Poder Judiciário, avanços tímidos do ponto de vista legislativo também tivemos, mas por que essa parte da população ainda é tão marginalizada e excluída? A gente precisa de políticas públicas realmente afirmativas para a população transexual, para a população de travestis e transexuais, porque, na verdade, a gente não tem uma legislação a nível federal que proteja a população LGBT, quiçá a população transexual. Todos os direitos que nós adquirimos, eles vêm via judiciária através de controle de constitucionalidade. Isso foi com o nome retificação civil para a população transexual, isso foi em relação à criminalização da LGBTfobia. Então, a gente precisa hoje entender que a população transexual é aquela que não consegue acessar a escola porque a gente não tem uma política educacional de inclusão dessa população dentro desses espaços. A gente não tem uma política de combate à transfobia nas escolas, que provoca essa evasão escolar e um número vergonhoso para o Brasil de menos de 1% de pessoas transexuais conseguem acessar as universidades, conseguem terminar muitas vezes, o número de pessoas transexuais que conseguem terminar o seu segundo grau é muito pouco. Então a gente tem esse grande problema social que ele é fruto da exclusão, né? Então, assim, exclusão escolar acarreta outras exclusões ao longo da vida, que seja exclusão no mercado de trabalho,
entre outras. Pegando o gancho da exclusão no mercado de trabalho, essa questão da empregabilidade é algo bem sensível, né, em relação ao preconceito cultural que a gente enfrenta ainda no nosso país, pela aparência. Esse é um gargalo que a gente precisa enfrentar? Sim, a gente precisa enfrentar, e a rede, né, de pessoas transexuais, da população LGBT, de pessoas apoiadoras, já tem iniciado um trabalho em cima disso. A gente tem em São Paulo uma iniciativa chamada Transempregos. Nós temos aqui no Rio algumas iniciativas, como o Capacitrans, que é um curso de empreendedorismo para população transexual. A gente está desenvolvendo aqui dentro também da instituição onde eu sou presidente um projeto também visando oferecer cursos, parcerias para a população transexual, mas a gente tem uma deficiência em relação à inclusão efetiva dentro das pessoas nas empresas. Então é preciso que se faça um trabalho de sensibilização dentro das empresas, para que as empresas, desde dos gestores, desde da diretoria, funcionários, supervisores, tenham um maior entendimento das questões envolve a população trans. Maria... É preciso ser feita essa capacitação dentro das empresas, em primeiro lugar. Maria Eduarda, o Brasil é o que mais mata, né, pessoas trans em todo o mundo. Nós ocupamos o topo ali desse ranking já há muitos anos e nós tivemos um dado crescente mesmo em tempos de pandemia. Como você faz a leitura desses números? A gente teve um dado crescente porque muitas pessoas, inclusive transexuais, acabaram durante essa pandemia voltando para seus lares de origem devido a não terem condições de continuar bancando um aluguel ou estando onde estavam, e acabaram sofrendo violência doméstica, violência transfóbica. Nós computamos aqui na ONG casos de violência doméstica em que os próprios pais, padrastos, mães, irmãos são os causadores de violência. E também, né, a violência contra a população LGBT, contra a população trans, ela sempre existe, só que a gente tem um grande problema da subnotificação, inclusive, porque os dados que você tem hoje, eles podem não ser os dados reais, os dados podem ser muito maiores, muito aquém da realidade, né? Em que pese a gente ter as delegacias de combate à intolerância, a criminalização da LGBTfobia, mas ainda precisa atualizar os sistemas das polícias para poder fazer uma busca de dados completa. A gente não tem um dossiê de violência da população LGBT, então a gente tem um problema aí nessa produção, mas a ANTRAS faz os dados de assassinatos, mas os dados de violência fica muito aquém do que acontece na realidade. Por isso que é tão importante num dia como esse, né, refletir, falar sobre esse tema, debater para a gente conseguir avançar, né? Maria Eduarda, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Ótima tarde para você. Obrigada. Eu que agradeço.